Olá, Evilásio, como vai? Olá, homem de Deus. Tudo bem, pastor Felipe? Só na bênção? Na bênção, na bênção. Graças a Eu Deus, coloquei tudo aqui bem. nossa foto de fundo aqui para dar um charme, né, na nossa live. Isso. Deixa eu só conectar aqui porque minha bateria vai cair. Cadê os filhos? Tá tudo bem, pastor? Tá tudo bem, graças a Deus. Você sabe que aqui nem o coronavírus não tem coragem de entrar aqui, né? Quando ele vê esse monte de menina aqui, Pois ele é, fala, né? "Quê? São quatro. Eu tenho só três filhos. Só três já dá um caldo, né?" Você me ultrapassou já. Maravilha. Filho é bênção, né, pastor? Olha, tem que ser empreendedor para ter filho, viu? Pois é, Pensando. tem que empreender bastante. Olha aí o pastor John Richard entrando aí na live. Oh, esse pastor é fera. Pastor John Pastor John Richard. Peter. Deixa eu tirar a nossa imagem aqui. Boa tarde, pastor John Richard. Michela Vanessa entrando aí, outras pessoas. Aleluia. Hoje nós estamos aí numa continuação. Não sei se você teve a oportunidade de nos assistir, mas no domingo passado nós fizemos uma live com o pastor Rafael Almeida, lá de Goiânia, líder do Empreendedores Radicais. Isso está gravado no YouTube, né? Você pode acessá-lo lá no TV Vinha Lisboa. Tá lá, foi uma live muito produtiva. Nós falamos aí sobre alguns princípios, né, do empreendedorismo. Falamos também sobre o perfil e sobre, né, o que fazer nesse tempo de crise. E hoje nós temos aí o convidado, nosso irmão Vilásio, lá da cidade do Porto, da Igreja Videira Aleluia. também. É um irmão empreendedor, né, que tem muita referência aí para nos ajudar nisso. E hoje, como você viu aí no post, nós vamos falar sobre as redes sociais e a importância Maravilha. das redes sociais nesse cenário, né? Deixa eu ver se eu consigo Isso. pegar isso aqui. Então, Evilásio, eu já ouvi umas 3 ou 4 pessoas usarem essa frase. Eles falaram, né? Hoje tem 2 tipos de empresa: as empresas que funcionam pelas mídias sociais e as Isso. empresas que estão fechando, né? Já tem É um tempo, verdade. não é novidade, né? A questão do investimento nas redes sociais não é algo novo, né? Porque desde 2001 para cá há muitas referências, né? Das empresas migrarem a sua visibilidade para os canais sociais de internet. Obviamente, de 2001 até 2008, mais ou menos, não havia essa euforia toda com a rede social particular, mas já É haviam verdade. muitos mecanismos, né, através do Google e de outras coisas que promoviam O essa. Orkut, né, pastor? O Orkut, exato. O, o Orkut iniciou Bênção. principalmente na América Latina, né? Os brasileiros são feras nisso. Eles, né? O Orkut funcionava basicamente no Brasil, a maior parte. Depois veio o Facebook com muito mais recursos, né? De Pois é. você divulgar, falar. E as empresas que entraram nisso, os profissionais liberais, quem entrou nisso percebeu o benefício, né? Principalmente de É isso. visibilidade, que é o que as redes sociais promovem hoje, visibilidade. Com certeza. Há um uso muito forte no cunho pessoal, né? Para as pessoas promoverem a si mesmas, mas as empresas descobriram um campo extenso para trabalho, de baixo Muito. custo, não é? E muito proveitoso, né? Então, hoje, a gente vai discutir aqui e falar de algumas Isso. coisas nesse segmento. E eu vou deixar o Evilásio conduzir a nossa live aí para nós termos um aproveitamento melhor do irmão, da sua experiência e do que você tem visto
né, nessa questão. Então, vamos iniciar nisso. Maravilha, pastor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? E falar que a sua ideia é muito válida, né? Porque estamos num momento difícil, né? Em momento difícil, e que essas ideias são bem interessantes porque você incentiva os irmãos, os amigos, as pessoas a empreender, né? A desenvolver. Isso aí é espetacular. Então, parabéns aí pela iniciativa, né? Hoje, o pastor Felipe é o nosso pastor lá de Lisboa, né? Da capital do país. Ele está responsável, né, por Lisboa e tem crescido, tem desenvolvido bastante. Parabéns pelo trabalho, pela missão Amém. que Deus colocou na sua mão e que você está desenvolvendo aí com todo carinho e chamado do Senhor. Amém. E assim, pastor, para mim começar a falar das redes sociais, eu preciso falar de como surgiu isso, né? Como as coisas estão acontecendo e da onde que surgiu essas mudanças todas, né? Eu tô mais ou menos desde 2016, 2017, eu tô falando disso que eu vou falar para vocês hoje, né? Só para você entender, porque não adianta eu vir só falar de rede social se vocês, né, se os amigos eles não entenderem o que está acontecendo, a mudança que o mundo está a passar, né? Nós tivemos, eu falo sempre, o mundo, nós pregamos, nós vivemos de ciclos, né? De ciclos. E o mundo não é diferente. Ele viveu o ciclo. Primeiro ele viveu o ciclo da agricultura, depois da Revolução Industrial, né? Aí veio o ciclo da informação, e agora nós estamos vivendo um novo ciclo, o ciclo do conceito, né? Da onde você, o que você fez, como é que você fez, as pessoas querem saber como que acontece as coisas, né? E para explicar tudo isso, eu queria, né, fazer uma retrospectiva de quando eu cheguei em Portugal, em 2013. Foi aí que eu comecei a entender, né? Eu saí do Brasil, eu vim de uma economia vibrante, né? 2013 o Brasil estava bombando, né? 2014 até a Copa do Mundo, a gente prosperou bastante, crescemos muito. Lá em Manaus eu distribuía cosméticos, representava indústria de cosméticos, distribuía para as redes de lojas, né, de cosmético, para as farmácias, outras distribuidoras. E aí eu chego, né, em Portugal, né, chego em Portugal vivendo uma nova situação. E aí, lá as lojas eram imensas, eram lojas de cosméticos de 800 a 1.000 metros quadrados. E aí eu chego aqui, as lojas pequenas, nos shoppings, né, alguns proprietários de loja de cosméticos nas ruas. E aí eu comecei a entender o que se passa, por que o mercado é diferente aqui. E aí comecei a entender, comecei a pesquisar sobre algumas coisas, né? E percebi que o mundo estava mudando, né? Eu percebi que o mundo estava mudando. Muitas coisas estavam voltando ao passado, né? De pessoa vendendo para pessoa, né? E aí eu comecei a perceber as mudanças, né? E aí tentei, durante 2 anos e meio, trabalhar na economia tradicional, eu vou falar sobre a nova economia e a velha economia. O que é isso, Neto? A velha economia e a nova economia. Tem tudo muito a ver com as redes sociais, que é o que a gente vai falar agora, pastor. E aí eu comecei a perceber isso, comecei a estudar sobre isso. E aí eu fui no Brasil, conversei com alguns amigos lá, percebi também, em 2016, 2017, o Brasil começou uma grande crise no Brasil, né? Econômica, muitas pessoas desempregadas. As fábricas que eu trabalhava lá no Brasil sentiram muito. Em Manaus existe um grande polo industrial de tudo, de eletrônico, que é a Zona Franca de Manaus. Você já ouviu falar? Sim. Ela sentiu muito essa mudança toda. E milhares de pessoas começaram a ser demitidas. Aí eu falei, nossa, então no Brasil aconteceu mais rápido do que eu esperava. E aqui eu tava no meio da crise. Lá estava entrando e aqui eu cheguei já no meio da crise, da grande crise europeia, né? E aí comecei a estudar sobre isso. E aí eu descobri que as coisas mudaram. Ou o seu negócio, ele está dentro da tua palma da mão, né, que é dentro do telemóvel, do celular, ou o teu negócio vai acabar.
né? Se você pensa, né, que ele vai pendurar, o que está acontecendo no Brasil, né? E aqui algumas empresas tem aqui em Portugal, eles estão assim, a gente está em uma grande tempestade, um grande vendaval. Isso eu estou falando antes dessa pandemia, tá, pastor? Sim. Vou falar antes. Uhum. Antes, o Brasil estava num grande vendaval, uma grande tempestade. E as pessoas elas estão dentro das suas casas, das suas empresas, esperando essa tempestade passar. Só que essa tempestade, eu tenho uma triste notícia para te dar, que está vendo a gente aí. Ela não vai passar, pastor. Por quê? Porque o mundo mudou, o mundo está digital, né? O mundo está assim. Ou você muda, ou você vai ficar para trás. Ou você arregaça as mangas e sai no meio da tempestade e desenvolve um guarda-chuva para aguentar a tempestade, aquelas botas que tem aqui em Portugal, né? Para sair na chuva, uma capa, e aí começar a desenvolver essas coisas para servir as pessoas, ou você vai ficar, né, parado, né? Vai ter problema financeiro. E isso eu percebi quando cheguei aqui. E aí comecei a ter uma visão de tudo. Falei com algumas pessoas, muitas pessoas falaram, rapaz, tu é maluco mesmo, isso não vai acontecer, não. E aí o tempo foi passando e eu fui vendo o Brasil, né, cada vez mais afundando, tendo problema financeiro. Ótimo. Aí eu peguei e vim, comecei a desenvolver meus negócios em Portugal, passei 2 anos e meio aqui pagando para trabalhar, desenvolvendo com a cultura da velha economia, porque eu cheguei acelerado, né? Montei distribuidora, montei, né, pessoal, montei equipe, montei tudo, vamos para a rua, vamos vender. Pastor, o mundo tinha mudado. E aí o que eu fiz? Eu tive que me reinventar. Como eu vim para cá com um propósito, né, que era fazer a obra de Deus, né, foi ganhar os portugueses para Jesus, eu não desisti. E falei para os parceiros de indústrias que eu vim para cá, representando eles do Brasil. Falei, com vocês ou sem vocês, eu vim para cá para vencer. E aí comecei a me reinventar, montar outros negócios, né? Outros negócios. E aí comecei a estudar mais sobre a nova economia. Comecei a perceber que a nova economia não é o Evilásio, que é cristão, que está falando isso. Né? Ah, o Evilásio é cristão, ele tem... Não, não. São os estudiosos, são os coaches, né, que estão falando que a nova economia ela tem que ter um propósito para isso. Né? Antigamente você montava uma empresa e você gastava muito dinheiro visando lucro. Hoje, para você dar certo, você tem que pensar num propósito, você tem que pensar em algo que vai abençoar, que vai ajudar a cidade. Né? Senão o negócio não dá certo, não adianta, pastor Felipe, você montar algo e correr para redes sociais, se você não tiver esse propósito em servir a comunidade. Senão, se você não tiver isso, vai falir da mesma forma. O que você tem que fazer? As pessoas elas têm que perceber que elas tratam com pessoas que querem o bem dela, né? Que querem servir ela e tem algo para oferecer. Isso aí, né? As outras pessoas vão começar a entender e vão começar a apostar. Eu tenho um exemplo aqui que eu gosto sempre de falar. O senhor quer falar alguma coisa? Não, pode. É porque assim, são muitas informações para falar em 40, 50 minutos, Sim. né? Aí eu estou tentando assim, pegar o máximo. Mas como você quiser falar, pode entrar e conversar comigo. Esse exemplo que eu queria falar aqui, que é bem interessante, para dar o exemplo, o que é nova economia, né? E o que é velha economia? Nova economia, vamos começar pela velha economia. Velha economia é um empreendedor que ele tem uma sacada, vou montar uma doceria. O que está dando dinheiro agora são tortas, são bolos, né? São doces, ovo de chocolate, né? Alguma coisa assim. Aí o que ele faz? Aí ele contrata, né, o imobiliário, o corretor imobiliário, olha, eu quero uma loja em tal lugar, em tal sítio, tem que ser assim, assim, assim. A pessoa consegue, ele vai lá, paga o calção, paga a renda, contrata o arquiteto, contrata o engenheiro, monta a estrutura, gasta mais 50 mil euros para deixar um negócio bem legal, preparado. Isso é a velha economia. Para deixar tudo preparado, coloca 10 mesas com 5 cadeiras, 50 lugares na esplanada,
começa a trabalhar, contrata 6 pessoas, porque ele atende de manhã, e atende à noite, né? Com pequeno almoço e tal. Ou seja, o horário dele é estendido, contrata 8 pessoas para trabalhar com ele e começa o negócio. Aí ele faz uns panfletos, né? uns flyers, começa a distribuir na redondeza. E aí, depois ele tem uma outra ideia, não, vamos montar uma rede social. Ele começa a bater foto de algumas coisas e começa a trabalhar nesse formato. Só que ele fala, não, eu já investi muito, eu quero outro tipo de forma. Coloca no jornal isso e começa a desenvolver algo. Isso é a velha economia. Depois eu vou te perguntar qual a economia que você acha que vai dar certo. Aí eu vou te dar o exemplo da nova economia. O garoto, né, tem 16 anos, a avó dele sempre faz bolos, né? Bolo da vovó, bolo de cenoura, bolo de macaxeira, bolo de leite. Sempre faz para ele. Aí o que ele faz? Aí um dia ele pega aquele bolo, ele bate foto e posta no Instagram. E faz vários stories e joga no Instagram. E começa a postar, começa, né, a comentar algumas coisas. Aí os amigos começam a falar, nossa, que gostoso. Aí começam a comentar. Isso, a nova economia está começando. Aí começa a comentar, as pessoas começam a ficar empolgadas com aquilo. Aí na outra semana ele faz isso de novo. As pessoas começam a ficar, né? Nossa, a tua avó vende um bolo desse aí? Não, eu quero um pedaço, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas começam a ficar querendo, né, o bolo. Aí ele chega para a avó dele e fala assim, vó, eu tive uma ideia. Eu preciso comprar um iPhone 5, um iPhone 11 para mim, né? Eu preciso comprar algo para mim postar mais fotos, e eu quero, vó, tal. Bora fazer bolo para vender, vó? Aí ela, tá bom, meu filho, vamos fazer. Aí começa. Aí ele começa a botar preço nos bolos. Isso no Instagram dele. Aí começa a sair, começa a vender exponencialmente, as coisas começam a pegar. Aí ele cria lá o bolo da vovó. Aí ele cria um Instagram lá, o bolo da vovó, aí começa a crescer e cresce na redondeza toda. Aí ele começa a patrocinar 3 euros, 2 euros, 4 euros por cada bolo que ele fotografa, né? E as coisas começam a crescer. Aí ele faz um Facebook também, porque o Facebook, os mais velhos têm um Facebook em Portugal. Então, ele associa a conta dele do Instagram com o Facebook, aí ele posta no Instagram, vai para o Facebook, e aí ele começa a patrocinar 2 euros, 3 euros, e aí começa a dar um retorno grande. Aí a mãe dele, que trabalhava fora, tem que começar a trabalhar junto, porque tem que dar conta, porque a vovó também não, não dá conta mais. Aí a irmã dele também tem que trabalhar, ou seja, aí monta algo, né, bem giro, como diz o português, para que eles possam prosperar. E aí as coisas começam a desenvolver, começam a crescer. Isso é a nova economia. E aí ele tem outra sacada. Mãe, bora fazer, pai, bora fazer uma plataforma online, um site. Depois vamos transformar num aplicativo. Vamos fazer isso. Aí ele tem a sacada de depois de contratar outras avós. Não só no Porto, lá em Lisboa. Em outras avós ele consegue achar e aí ele cria a nova economia. Ou seja, com 18 anos, 19 anos, esse menino que desenvolveu algo, ele pode vender a empresa dele por 3, 5 milhões de euros. Ou seja, ele criou algo fantástico. Mas isso aí é de uma forma exponencial. É algo que ele criou com amor, a avó dele fazia com amor e ele conseguiu passar isso, né, para o negócio. Ou seja, ele começou com custo fixo, baixo, zero, né? Porque ele já tinha o custo da casa. Né? Cozinheiro ele tinha, que era a avó dele. Ele conseguiu comprar, no primeiro mês, ele conseguiu comprar o iPhone 11, né, dele. E aí o negócio começou a desenvolver. Essa é a diferença da velha para a nova economia. Então, assim, as pessoas elas não podem postar por postar. Elas têm que postar com uma ideia de servir a comunidade, de querer, né, fazer. E isso aí serve para todos os negócios. Serve para o irmão que conserta ventilador, ventoinha, serve para o irmão que afia alicate, o outro que faz qualquer serviço, você pode colocar nas redes sociais e desenvolver esse trabalho em cima das redes sociais.
Ou seja, a velha economia ficou para trás, né? Não existe. Aí o que acontece, pastor? Tem alguns irmãos aqui que estão esperando, né, no Brasil, em vários lugares do mundo, estão esperando passar essa crise. Aí veio a pandemia. Pastor, piorou a situação. Tu sabia? Sim. Ou seja, tudo que eu falava antes, agora eu falo duas vezes. Por quê? Porque as coisas mudaram, e assim, nós precisamos empreender. Ah, não, mas eu tenho que ter o dom para empreender. Eu sempre falo, não precisa ter dom para empreender. Você tem que ter força de vontade, tem que ter necessidade. Ou seja, eu conheço pessoas que não tinham esse dom que o pessoal fala que tem e começou a empreender por causa da necessidade, porque não tinha emprego. Às vezes, nas nossas células, os irmãos pedem, irmão, Neto, eu quero que ore por mim por emprego. Aí eu falo assim, irmão, eu posso orar por trabalho, por negócio também? Além do emprego, eu posso orar por negócio? Porque vai que Deus te dê um negócio. E aí eu oro assim, eu oro nessa direção. E tenho falado para alguns irmãos que assim, mudou. Se você ficar dentro da sua casa, esperando a tempestade passar, e eu falo para vocês que ela não vai passar, isso aí preocupa as pessoas. Mas assim, eu queria alertar. Isso é uma questão de mentalidade, né? Como você disse aí sobre a velha economia e a nova economia. Muitos irmãos e muita gente no mundo pensa que empreender ou começar um negócio só pode ser feito nos moldes dessa velha economia. E como você bem disse, eu usava outro nome para fazer isso. Quando eu ia ensinar os irmãos ou acompanhar alguma coisa, eu falava de dois tipos de início. O início franquia e o início bíblico. Aí eu já estou te dando a resposta aí do que eu acho melhor, né? O início tipo franquia é aquele negócio onde você tem capital, recurso para, do dia para a noite, abrir uma loja e reformá-la toda, comprar todos os aparatos, todos os equipamentos, contratar funcionários e ter assim um custo fixo segurado por no mínimo um ano. E você sabe, as empresas maiores, elas ficam até 5 anos sem tirar lucro, né? Por causa disso. Essa é a velha economia. Então você tem que ter dinheiro. Muito. Você tem que ter já assim um ou 2 anos de base para não tirar lucro daquela empresa. E isso é um dos motivos por que 50% do empreendedorismo, pelo menos no Brasil, que é o que eu tenho mais conhecimento, não passa dos 2 anos. Porque as pessoas não estão preparadas para isso, elas pegam empréstimo de tudo quanto é lugar, vai lá, abre uma loja muito bonita, e aquela coisa, e já contrata 10 funcionários. Qual que é o problema disso? É o engessamento financeiro que vai levar essa pessoa. Imagina, você abre uma loja e o seu custo fixo já está lá em 10 mil reais ou 10 mil euros, por exemplo. Nossa, e no primeiro mês você fatura 1.500. E aí, nessa hora, o empreendedor, sem muita conhecimento, sem muita experiência, entra em desespero. E aí contrai mais dívida para segurar o valor, né? Contrai mais dívida para pagar o aluguel, para pagar os funcionários, e a coisa vira uma bola de neve. Então, essa velha economia só funciona se você tiver grana, se tiver capital, se tiver um investidor por trás, se você tiver uma reserva, uma boa reserva, não pode ser qualquer uma. Então, essa velha economia pode até funcionar, mas nos dias de hoje, e muito aí difícil, pastor. Eu volto à questão. Sim, pode dizer. É muito difícil funcionar. Eu estou aqui, porque assim, aqui eu internacionalizo empresas em Portugal também, né? A gente já internacionalizou umas 20 empresas, né, nesses 7 anos que eu estou aqui. E hoje, o que eu falo para os empreendedores? Eu falo, você pode ter o dinheiro que for, mas você não vai começar grande. Você vai começar pequeno, na nova economia. E já falo desde o começo. É muito mais seguro. Pois é, eu fiz agora em fevereiro uma pesquisa
sobre o mercado de joias, né, e acessórios, relógios. E aí eu visitei sindicato, uma empresa. E aí fiz uma pesquisa, fiquei fera em joias, né? Visitei. Aí o que eu fiz para aprender mais, né? Eu entrei em contato com empresários que queriam vender essas empresas, fui até os lugares para comprar a empresa, até porque o próprio cliente que me contratou, ele queria comprar, ou ele queria montar algo. E aí eu fiz isso, né? Fui lá para tentar ver. Pastor, tudo quebrado, as empresas quebradas, 50, 70 anos, né? As empresas quebradas, né? Assim, com estrutura grande, você vê que não tem aquele propósito, aquela força. Quando eu falo de propósito, não é porque eu sou cristão missionário em Portugal, não, irmãos. É porque os coaches, né? Os estudiosos, né? Os economistas estão ensinando isso. Hoje, tudo que você for fazer no mercado, né, abrir novos negócios, você tem que abrir com os propósitos. A grande indústria, as grandes marcas, elas estão trabalhando propósito. Antigamente era só objetivo, alvo, meta, foco. Hoje é propósito. Você pega o site das grandes multinacionais, tudo é propósito. Então, assim, tudo que você for fazer, você tem que ter propósito. Ah, eu vou entrar nas redes sociais. Por isso que foi muito importante eu falar disso tudo, pastor, antes de entrar nas redes sociais. Porque não adianta eu falar das redes sociais se o empreendedor não entende sobre propósito, né? Não, Sobre e aí, vontade, sobre servir. a nova economia, como você bem disse, ela já é repaginada totalmente diferente. E eu acredito que a nova economia, para nós cristãos, encaixa muito bem com o modus operandi de Deus. É Porque quando verdade. você lê a Bíblia, desde o Velho Testamento até os dias atuais, você percebe que Deus ama multiplicação. Deus ama E multiplicação. serviço, multiplicação. Quando ele faz o homem, qual que é a direção que dá? Olha, vai ter intimidade para gerar multiplicação. Essas são as palavras, né? É Que Deus diz verdade. para o homem. Quando todas as guerras, os conflitos, os crescimentos, as estratégias para sair de um problema foram sempre, você pode, né, ler a Bíblia e ver o que eu estou falando, foram sempre usados recursos pequenos, mas que apresentados ao Senhor são multiplicados. É isso. Então, nós vemos o quê? Eu até falei isso na live domingo, vou repetir, talvez alguém não ouviu, mas o que Davi usou para derrotar Golias, além da fé e O além que da ele base tinha ali, né? espiritual que ele tinha? O conhecimento que ele sabia. O que ele sabia fazer, no bom português de um goiano? Pegar um estilingue e derrubar a manga do pé. Era isso que Davi fazia. Pois E, é. e ele usou recursos da onde? Ele pegou empréstimo no banco? Não. Ele foi lá no Rio, onde toda vez ele ia pegar umas pedrinhas para fazer. Então, isso quer dizer de um estilo de vida de alguém que é abençoado. Quem é abençoado? É aquele que ele pega nas mãos os sementes, ele pega nas mãos O que tem, né? habilidades, o recurso que tem e Deus multiplica. Você sabe que Jesus era assim. Quando Jesus ia ensinar algo, ele sempre usava os recursos que tem. Então, imagina, o É Jesus verdade. estava andando com os discípulos. Vamos passear um pouquinho, vamos dar uma volta. Aí, no meio do caminho, ele vê uma figueira. O que ele faz? Usa o recurso da figueira para trazer um ensinamento, para trazer um princípio, para trazer uma realidade espiritual, para ensinar. Aí ele passa num lugar, tem lá uma pedra de fundação, ou aquela pedra que tem o arco aqui, né? E tem uma pedra bem aqui, que é a pedra Angular. angular. Então ele fala: olha, eu sou essa pedra angular. Quer dizer, Jesus usava os recursos que ninguém nunca ia fazer. Estava ali na frente dele, estava ali no seu caminho. E ele passa, vê uma oportunidade, eu vou ensinar alguém com isso. E nós temos esse sangue espiritual dentro de nós hoje. Nós temos criatividade que não é da nossa mente, que coach nenhum pode nos ensinar, que Pastor, faculdade nenhuma pode nos dar. É uma inteligência espiritual. ótimo.
Assim, eu falo o seguinte, nós da Igreja Videira, nós somos treinados, nosso curso de liderança, ele é maravilhoso, né? Assim, ele vai te ensinar a ser o empreendedor da nova economia, a ser o melhor empreendedor. Por quê? Porque você vai, né, ter ideia, você vai servir, você vai abençoar pessoas, você, além de ter a fé, eu estou falando só de teoria, tá? Uhum. Fora a prática que você aprende nas células. Então, assim, eu converso com os irmãos aqui, eu falo, gente, né, glória a Deus pelo seu salário, né, mínimo, 600 euros, aleluia. Mas, assim, fora o teu salário, você pode empreender com outra coisa. Né? Começa a desenvolver isso aqui, começa a fazer isso. Aí eu começo a falar com os irmãos, e aí os irmãos, para incentivar os irmãos a empreender. Por quê? Porque se a gente limitar só naquilo, né, que a gente está imaginando ali, a gente começa a viver como o rato do laboratório. Paga a conta, serve a Deus, paga a conta. E vive na correria. Mas Deus, ele quer algo a mais para nós, né? Na Deus, verdade, ele isso quer não é algo a nem mais. viver, isso é sobreviver, né? Se você Pois é. trabalha só para pagar suas contas, você está sobrevivendo. Isso Pois aí é. é uma vida digna, né? Você não está roubando Glória a ninguém, Deus. mas você está Mas assim, perdendo a oportunidade daqueles que são filhos de Deus. é isso aí. Mas Pastor, vamos e, falar do e nosso dentro, tema, que a gente já está aí quase meia hora de live, mas só para falar do tema, deixa eu só fazer uma introdução aqui por favor. naquilo que eu estava dizendo sobre os recursos que nós temos. Então, hoje o mundo então parou, né? O mundo então está em caos, está tudo parado. O que nós temos que todo mundo tem acesso? As redes sociais. E o Isso. que nós então, como é que nós podemos entrar isso e desvendar isso para os nossos negócios, Nossa. endireitar isso? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Isso, então, pastor, assim, para mim entrar nesse tema, eu precisava mesmo dessa introdução aí. Eu precisava mais de umas 5 horas para falar da nova economia. É Mas, muita assim, coisa. é muita coisa. Eu até sugiro que os irmãos busquem isso, né, no YouTube, no Google, sobre nova e velha economia. Só para vocês entenderem, né, um pouquinho mais. Isso é muito importante. Assim, volto a falar, não adianta a gente falar dessas ferramentas que nós temos se a gente não entender o conceito do que é. Né? Porque senão você vai ficar postando coisas lá e as pessoas não vão curtir. Aí você não vão comprar, aí você vai ficar frustrado, não, eu não quero mais né, eu quero emprego, né, de salário. É isso que acontece. Depois que você entendeu a nova economia, entender que você tem que ter propósito, entendeu que você precisa servir a comunidade, né? Entendeu que você, né, veio nesse mundo para deixar um legado. Depois que você entendeu tudo isso, você monta o teu negócio. Vamos dizer lá, eu tenho alguns negócios que eu tenho umas 3, 4 cestas, né, de negócios que eu sempre gosto de trabalhar com vários negócios, né? E assim, a ideia de empreender, você tem que saber o que você gosta, porque na nova economia a pessoa precisa saber o que gosta de fazer, não é só fazer por fazer. Você faz o que você gosta de fazer, você é o que você quer fazer. Desenvolve algo, depois que você ama aquilo, desenvolveu algo, pode ser qualquer produto. Tem gente que gosta de fazer aviãozinho de papel. Vamos dizer lá, vou dar um exemplo. O cara é profissional no aviãozinho de papel. Ele cria um tutorial, ele filma, né, esse aviãozinho, ele fazendo esse aviãozinho, aí ele pode botar numa plataforma na Hotmart ou em outras plataformas. Isso o pastor John Richard conhece bastante, né? Ele está anunciando aqui. Ele posta aquilo lá e ele começa a vender aquilo ali. Ou seja, vender o curso de fazer aviãozinho de papel, né? E ele pode desenvolver isso tudo. E aí, a própria plataforma, ela vai te dar condições, até pessoas para revender esse teu curso de fazer Sim. papelzinho. E aí você pode montar vários negócios também. Como eu dei o exemplo da vovó, do bolo da vovó. Isso aí eu fiz, isso aí é um exemplo meu da minha esposa, pastor. É a Nani Doce. A minha esposa, ela sempre gostou de cozinhar. Eu falo que eu sou muito abençoado, porque ela sempre gostou de cozinhar, de fazer tortas e doces, né? E certo dia eu comecei a postar.
Os irmãos começaram a ficar com água na boca, começaram a crescer, começou a crescer, crescer, crescer. Ela está há mais ou menos 3, 4 anos fazendo isso. Ela faz o que gosta, ela fez pedagogia, estudou, tal, mas ela gosta de fazer bolo. Ela tem um amor por isso. Ela faz, né, cada coisa que... Aí assim, qual é a maior satisfação dela? É falar assim, os clientes falarem assim, obrigado, Ariane, estava delicioso. Meus amigos gostaram. Isso aí, ela gosta disso. Então, ela entendeu a nova economia. Eu apliquei, eu faço o marketing dela. Né? Eu falo o seguinte, eu falo assim, ó, eu não sou design. A minha formação é publicidade e propaganda. Só que eu sempre fui comercial, né? Eu não sou design. Aí o que eu uso? Isso aí é uma dica para você anotar aí. Eu uso o Canva. Né? É um aplicativo grátis. Né? Se você quiser algumas ferramentas dele, você vai pagando, né, 3 euros, 9 euros. E ali ele tem todos os modelos de aplicativo. Né? Como eu falei. Mastigado, né? Como? Mastigado já. Mastigado, ou seja, não é só... você tem que ter o conceito, você tem que amar fazer as coisas. Aí eu sugiro, você precisa ter um telemóvel bom, né, um celular bom, né, para fotografar e fazer uma arte, um modelo de arte, fazer uma logomarca e entrar nas redes sociais. Fazer algo com excelência, né, algo que você goste de fazer. E aí você pode usar o Instagram, ou seja, você tem o Canva, né? Depois, quem quiser, manda aí a mensagem, eu posso mandar o nome, né, os aplicativos, posso mandar para você. Você pode usar o Canva. O Canva, ele tem todo o modelo de um negócio para você fazer. Você tem uma agência de publicidade na mão, né, pastor? Tem mesmo. Né? Assim, a gente aqui, a gente usa, né, eu uso o Canva, né, na igreja, na Videira do Porto, na Videira de Braga também. E a gente usa aquilo ali e tem dado certo, temos crescido. Tem Né? também tem o Wix, né, que é o mesmo conceito, mas para fazer um site, né? Ele tem lá o site gabaritado, você só muda uma imagem aqui, um nome ali, o contato, sei o quê, pronto. Não precisa gastar mais rios de dinheiro com isso, né? Não, não precisa. Hoje em dia, o site, eu falo o seguinte, o site já é uma outra etapa. Né? Eu falo assim, você pode começar algo, né, no seu Instagram, no seu Facebook. O site é uma outra etapa, é quando você já abrir o contribuinte, né, de empresa. Abrir o NIF de empresa, aí você monta o CNPJ no Brasil, né? Aí você monta o site para você começar a dar fatura e aí começar o negócio a crescer. Então, assim, hoje é muito fácil você empreender, né? Mas tem que fazer algo com excelência, como a gente ensina, né? Você tem que liderar as células com excelência, você tem que empreender com excelência. E aí, tudo isso aí você pode aprender nos nossos cursos de liderança, né, pastor? Sim, com certeza. E assim, aí você vai desenvolver. E ali tem vários aplicativos. Eu tenho um aplicativo que eu faço vídeos. Eu não sou videomaker, mas eu uso o aplicativo. Eu posso passar depois, né, por mensagem, quem quiser, os nomes que eu uso. Faço recorte, faço tudo. Às vezes não sai perfeito, porque eu não sou designer. Porém, né, mas todo dia melhora, né? Todo dia vai você melhorando, avança. melhorando, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E aí você pode criar, com esses aplicativos, você pode criar algo assim de excelência. E eu falo para vocês, quem tiver muitas dúvidas, você vai lá no YouTube, né? No YouTube tem todos os tutoriais lá possíveis, né? E vai pesquisando. Né? Tem as outras plataformas Inclusive, pagas. Evilás, para fazer fotos, eu vejo umas postagens de fotos profissionais que o cara mostra como que ele fez a foto. Olha É só. ridículo o tão pouco recurso que ele usa. Então ele É vai tirar verdade. foto lá de um refrigerante, ele pega uma bombinha que essas irmãs usam para passar roupa, né? Aí Joga faz aquele toda... spray ali, tira uma foto, parece que a coisa estava geladinha e acabou de sair do frigorífico. Então existem vários tutoriais no YouTube, né? Se você quer saber como fazer foto, como fazer postagem, como usar o Canvas, como ele disse, né? Então, é só você tirar da sua cabeça a velha economia de achar que tudo tem que ser grande, tudo tem que ter uma estrutura por trás, tudo tem que ter rios de dinheiro. Não, para com isso. Usa o recurso que você tem,
Não seja preguiçoso nas redes sociais, né? Vai, não desiste no primeiro, faz, pede ajuda, aceita críticas, que isso é algo importante. Se você quer expor nas redes sociais, você tem que ter o peito aberto para receber crítica. Aquilo ali é uma vitrine. Se alguém jogar uma pedra, paciência. Isso não define você, não define se o seu negócio está indo bem ou não. Então, não vai pelas críticas, vai pela proposta, aí, como o irmão Evilásio tem falado. Aí, pastor, assim, se você tem propósito, né, você quer servir a comunidade, você tem um conhecimento básico, né, de um aplicativo bom, né, como o Canva, sabe trabalhar o IGTV do Instagram, sabe trabalhar os stories, sabe trabalhar, né, o feed de notícia, sabe trabalhar também o Facebook, gosta de fazer algumas lives. Eu tenho falado assim, para algumas pessoas fazerem lives, né? Eu falo, gente, faz live, aparece, fala. As pessoas, pastor, hoje na nova economia, elas querem fazer negócio com pessoas, elas querem saber quem está fazendo negócio com ela. Eu vejo aqui no negócio da minha esposa, o nosso negócio de doce, as pessoas elas gostam. Quando elas chegam com a Ariane, ela fala, oh, você quer a Ariane, você quer a Nani, aí abraça ela, aí a Ariane tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, a pessoa fica encantada, indica ela. Isso é a nova economia. E para cada negócio, pastor, que você tiver, eu sugiro sempre Instagram. O Instagram e o Facebook, eles são muito importantes. Mas tem outras redes sociais, tem outras plataformas que você pode estar usando. Tem uma plataforma só de empresário. Nesse meu outro negócio de internacionalização, eu uso a outra plataforma, né? É um outro público que eu trabalho, né? É um outro nicho de mercado que eu trabalho. E aí a gente vai desenvolvendo essas plataformas. E agora, essa semana, eu criei, eu já tinha uma ideia, e aí chamei meus filhos, a Hannah Thalita, de 16 anos, e o Levi, de 11, né? Chamei os dois sentaram na mesa, né? A Hannah já tinha mandado a Hannah ler aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, né? E fazer um resumo. Aí hoje eu falei para ela, você vai ter que fazer de novo, porque já faz um tempo, para que ela comece a entender. Eu preciso ensinar isso para os meus filhos, né? E aí nós criamos Distribuidor de Saúde. É um Instagram, Distribuidor de Saúde. E aí nós já temos os fornecedores e eles vão me ajudar nesse negócio, né? Já ensinei para eles, ó, vocês vão me ajudar nesse negócio aqui. Vocês querem iPhone, então tem que vender. Vocês querem isso, então tem que vender. Uhum. Querem trocar o telemóvel que caiu, quebrou, então vamos trabalhar em cima desse projeto e aí desenvolve. Ou seja, tá muito fácil você trabalhar com as redes sociais, né? Não sei, procura no YouTube, procura ajuda, né? Essa é a nossa, a nossa dica que eu dou e falo para os irmãos, para os amigos, né? Ensinem desde o começo, porque o problema, pastor, é que nós fomos criados na velha economia. Os nossos pais, eles não falavam de negócios, de empresas, né? Os nossos professores também não falavam. E aí as pessoas, elas crescem, né, desenvolvem, fazem faculdade, nunca, né, trabalhou sobre economia, nunca não sabe trabalhar essas coisas. E aí complica mais ainda, né? Ou seja, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde cedo, trabalhar essas questões para que eles, desde cedo, eles saibam como trabalhar com dinheiro, eles não serem apegados no dinheiro. Eu falo o seguinte, o dinheiro ele vem sempre por consequência, pastor. Eu não, assim, todo negócio que eu faço, eu falo assim, ó, o dinheiro vai vir por consequência. Ah, não, pô, mas tu não cobra, tu não sabe cobrar. Eu falei, ó, eu não sei cobrar. E aí, ensinando, aprendendo sobre a nova economia, eu falei, nossa, é isso aí. Por quê? Porque isso aí é um negócio de hoje. As pessoas, elas precisam servir pessoas, né? E mostrar o porquê serve. Por consequência, pessoas vão comprar, vão pagar, né? E hoje em dia, em Portugal, principalmente, tem uma facilidade muito grande de receber pagamento. Não precisa ter empresa, pastor, para você receber pagamento. Tem um MBA aí que você recebe na hora. O cliente quer comprar, ó, eu quero comprar.
tal lugar. Aí você vai lá e dá um número, a pessoa paga para você. Não precisa abrir empresa logo, você pode abrir atividade, né? É como se fosse a empresa simples do Brasil, mas aqui é muito mais simples. Ou Sim. seja, dá para você ir trabalhando por etapas, né? Por etapas. Isso é um período, uma coisa que a gente até falou na outra live, não pode ter medo de começar, né? Você não pode ter medo de... É lógico que você não vai, do dia para a noite, largar o que te dá estabilidade, que às vezes é um emprego registrado, e já Olha, enveredar em algo novo. o nosso pastor Luísio acabou de entrar na live e eu lembro assim, uma vez que quando eu cheguei, pastor Felipe, lá em Goiânia, em 2004, se eu não me engano, eu entrei na igreja, o pastor John Richard, meu irmão, ele já era da videira, né? Estava fazendo teologia na videira. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, essa igreja aqui, ela é muito bem administrada. E aí, depois que eu conheci o pastor Aloísio, eu falei, nossa, esse homem aí, ele tem muita sabedoria, porque ele conseguiu administrar algo assim, abençoado, e ele conseguiu fazer algo que multiplicasse. Né? Hoje a gente tem igreja em vários lugares do mundo, né, pastor Felipe? Portugal, Espanha, França, Brasil, em todos os estados. Por quê? Porque ele multiplicou a ideia, né? Ele desenvolveu algo que ele tinha um propósito divino para isso. E ele fez o negócio crescer. E desenvolveu e cresceu. Por consequência, ele é abençoado, assim, cresceu e prosperou. Então, assim, nós, né, assim, precisamos ter algo que a gente consiga desenvolver, né, com propósito. Não adianta você entrar nas redes sociais para empreender se você não tiver propósito. Né? Você vai só postar foto. Né? Mas se você quiser vender, por consequência, você tem que passar, né, propósito e ideia e vontade de servir, né, a comunidade. Pois é, às vezes tem alguém nos ouvindo aí e se perguntando, mas como assim propósito, né? Você sabe que eu tenho uma convicção pessoal de que a mesma verdade que eu creio que cada membro é um ministro, eu creio também que cada membro é e pode ser, ou, né, tem todas as condições para ser um empreendedor. Porque Amém. isso está nas raízes do próprio Deus. Deus é empreendedor. É Jesus, quando verdade. veio, foi empreendedor, embora ele não se envolveu com negócios dessa vida. E a Bíblia diz claramente para a gente não se perder nisso, em negócios dessa vida. Mas, se tratando de trabalho, você tem unção para isso, você tem a mente de Cristo, você tem ideias e criatividade que vem dos céus. Né? Você tem Aleluia. insights, né? Vamos usar um termo técnico atual, você tem Isso. insights que vêm do céu, vêm do seu espírito. Então, é propósito de Deus que você cresça, que você empreenda. Todo líder de célula é um empreendedor. Porque ele vai de A a Z, Pastor, ele ajuda em todas as áreas da vida de todo mundo. Então, isso faz parte, o propósito está dentro de você. Então, se aleluia. você está ouvindo aí a gente falar de propósito e fica meio perdido, hora que o Espírito Santo vai clarear essa ideia aí no seu coração. Quantas horas nós temos ainda? Quantos minutinhos? Uns 10 5, minutos. 10 minutos. Acabou de entrar uma irmã aqui. Eu vou falar porque ela sempre dá o testemunho dela, né? Ela fala. Ela entrou na nossa célula. Ela começou a trabalhar com a gente na nossa célula e tal, e ela trabalhava como secretária de lá. Era uma empresa não, era de uma juíza. Ela fazia tudo com excelência. Eu não vou falar o nome dela, não. Se ela quiser aqui, ela vai falar aqui quem ela é. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a trocar algumas ideias com ela. E aí eu descobri que ela já estava há alguns anos aqui em Portugal, trabalhando como empregada doméstica, né? E vários anos, e ela era cabeleireira no Brasil. Aí eu falei, nossa, irmã, peraí, vem cá. Aí eu e minha esposa, a gente conseguiu, depois de um tempo, conseguimos empurrar ela conseguiu, né, montar o salão dela. Hoje ela tem um salão dela, pastor. E ela atende o salão de beleza, um cabeleireiro,
aqui em Matozinhos. Olha, ó, ela se dedurou aqui, ó. Identificou. É a Lena Flores. Ela tem um salão e ela faz tudo com excelência. As pessoas entram lá, sentam na cadeira e ela atende muito bem as pessoas. As pessoas voltam e são bem atendidas, né? E Deus abençoa muito as mãos dela. E hoje ela se sente realizada, né? De estar fazendo algo, de estar empreendendo algo do que ela gosta, né? E servindo as pessoas. Tem uma outra ideia de um outro irmão que é lá do Algarve. Ele criou uma pastelaria portuguesa online. Aí ele tem uma pastelaria em Braga. Aí eu estou indicando uma outra pastelaria aqui no Porto. Ele quer uma pastelaria em Lisboa. E ele tem a pastelaria dele lá em... Na verdade, não é dele. Ele só tem a plataforma. Ele vende tudo online, pastelaria portuguesa. Aí eu falei assim, irmão, que ideia fantástica. Tu tá na nova economia, né? Isso vai ser um sucesso. Isso é um sucesso, né? E tu vai trabalhar, né, com as pastelarias portuguesas. Porque o que estava acontecendo? Vem muito empreendedor para cá e quer montar só loja de pão de queijo e açaí. Aí eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso não. O português, ele não gosta de açaí. Né? Um ou outro vai tomar açaí. Pão de queijo, um ou outro vai... Alguns já gostam, mas não é a maioria, né, que gosta. Então, assim, essa ideia desse irmão de montar uma pastelaria, vender, né, o pequeno almoço português, foi fantástico. E outras ideias surgindo, né, e eu fico muito feliz porque a ideia é assim, nós precisamos empreender. Olha aqui a Carla Magalhães, que é outra empreendedora abençoada. Nós precisamos empreender para português. Nós precisamos servir os portugueses. Consequentemente, nós vamos prosperar aqui nessa cidade. Eu fico muito feliz nesse país, pastor. Eu fico muito feliz de ver quantos amigos a Ariane tem, né, na Nani Doce, portugueses. Acho que 80%, 90% são portugueses que gostam do bolo da Ariane. Ou seja, é bênção. E as pessoas, né, elas gostam. Então, assim, eu falo que nós trabalhamos com propósito. A Lena Flor escreveu aqui, né? Glória a Deus, tal. Não tem como ficar para trás. Aí eu falo, Lena, a gente precisa melhorar mais as redes sociais. Né? Pois eu tava conversando com alguns irmãos daqui. Deixa eu dar duas sugestões que eu dei para pessoas aqui. Principalmente para imigrantes que às vezes não trabalha no emprego fixo, né? E trabalha com limpeza ou construção civil. Então, por exemplo, limpeza. O que nós poderíamos ter aí de sacada nisso? Né? Nós estamos num tempo onde a população tem, de forma intensa, preocupado com limpeza. Então, eu chamei um irmão que trabalha com limpeza e falei, irmão, lança um pacote anti-coronavírus, de desinfecção. Ótimo. Você vai vender isso aos milhares, você vai ficar sobrecarregado de trabalho. Mas onde que eu vou divulgar isso? No Facebook, que é onde estão a maioria, né, pelo menos dos portugueses. Os brasileiros usam muito o Instagram, mas o Facebook mais os portugueses. Então, há ideias assim, você pode orar e Deus te dá luz. Eu tenho orado constantemente pelos irmãos e Deus me dá algumas coisas assim e eu acabo falando. Outro, por exemplo, construção civil. Agora, ninguém quer abrir a casa para entrar um construtor, obviamente. Mas eu mudei para uma moradia aqui, graças a Deus. Um dia eu vou contar o testemunho do como, os irmãos aqui da minha igreja já sabem. Mas eu não quero que entre gente na minha casa. Só que eu tenho um muro lá fora, eu tenho grades, eu tenho telhado. Então, o que eu falei para o irmão que trabalha com esse serviço? Lança pacotes, pelo menos quem mora em moradias, em casas, em residências, não são apartamentos, lança um pacote de serviços externos, que é lavar o telhado, limpar o muro, né? Como diz o goiano, capinar o lote. Coisas assim, as pessoas vão aderir, porque elas precisam. Servir. Né? A gente precisa servir os portugueses, pastor. Precisa servir. Sim. E quando você pensa em servir, você tem muitas ideias boas. Porque você fala, como é que eu posso servir? Sem exposição do contágio ao vírus,
sem causar como é que fala? Um desconforto, né? Então vão surgindo as ideias, vão surgindo insights, né? Que o próprio Espírito te dá. Então, se você está parado, eu vou falar com muito amor e carinho. Você está perdendo tempo, sai daí, como diz sai da chuva. Não, sai na chuva, né? Sai da tempestade. Como diria um coach, você precisa de um chute no traseiro, desculpa a irreverência, para não ficar parado. Não fica parado, você é filho de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você tem pastores, você tem o Evilásio lá no Porto para te ajudar nas redes sociais. Pede ajuda. Nós temos um grupo aí de empreendedorismo, né? E se movimente. Por quê? Porque Deus não quer que você fique parado, né? Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também, então eu vou trabalhar. Isso é dignidade, isso é um direito seu. Então não abra mão disso. Aleluia. Não aceita a OMS travar sua vida e seus negócios, não. Você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. Não Amém. São as pessoas do mundo que vão ditar o que você faz e o que você não faz. Então, não aceita passividade, use o recurso que você tem, não tenha medo de se lançar nas redes sociais, deixa as críticas vir, porque elas vão cooperar, pede ajuda, né? Larga desse orgulho todo. Esse dia eu estava conversando com o irmão, ainda bem que foi pelo telefone, senão eu ia apertar o pescoço dele, porque eu estava dando ideias para ele. Não, isso aí eu já fiz, não funciona, não dá certo. Não, mas você nem tentou, abençoado. Vai, né? Tenta, ora, se esforce um pouco. Você está em quarentena na sua casa fazendo nada. Por que não vai testar as coisas? Pastor, tem um irmão aqui que perguntou, Evilásio, tem alguma empresa que cria plataforma? Assim, a gente tem algumas parcerias, né? A gente tem algumas parcerias que tem uma empresa que ela fez mais de 2.000 plataformas, sites, e a gente sempre indica, né? Eu posso indicar para os irmãos também aqui, né? E assim, tem a ideia, né, que a gente desenvolve, que a gente ajuda, né? A gente tem uma lista de amigos e parceiros que a gente pode indicar para você, né, para você abrir a sua loja online. Hoje é muito fácil, é muito barato abrir uma loja online, pastor. Custa 500 euros. Se você quiser parcelar, eles parcelam. Você paga 50, 60 euros por mês. Só começa a pagar quando o cara, né, te entrega o site pronto, uma empresa portuguesa, esse cara muito sério. Ou seja, você consegue desenvolver, é só você querer, né? E tem outros que são de graça, como o senhor falou. Vai lá, procura e é de graça. Mas se você quiser algo mais profissional, a gente indica depois nessas empresas. Nosso tempo vai acabar. Pois é, tem que gravar, né, pastor? Senão, se cair e não gravar, aí não tem como. Não, a gente grava. Eu vou deixar essa aqui terminar, vou conectar de novo só para a gente fazer um encerramento disso, né?